A Copa do Mundo está chegando agora em 2018 e o Brasil está dividido sobre o uso daquele que sempre foi um dos maiores símbolos nacionais e acabou sendo utilizado por golpistas, patos amarelos irresponsáveis que levaram o Brasil a um caos absoluto de entrega do patrimônio brasileiro, de quebra da nossa economia, tudo por causa de analfabetos políticos que foram às ruas vestindo esse símbolo. E agora o outro povo, o povo que está pagando de fato o preço dessa crise, está se recusando a vestir esse símbolo e, de certa forma, acabar sendo confundido com quem um dia lutou para derrubar a soberania brasileira e acabar o Estado brasileiro, a força do Estado brasileiro que tinha sido construído nos últimos anos. Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. A gente vai analisar não somente o comportamento do povo brasileiro em relação a esse sentimento, como também da mídia golpista e de uma design que criou uma camisa vermelha e agora foi proibido pela CBF de utilizar essa camisa. Mas a gente vai fazer uma análise da covardia da mídia golpista também, que agora diz que não é por causa da crise, porque a gente não tem nada a ver com isso, a gente não tem culpa e, mais uma vez, como é o comportamento típico deles, se escondendo atrás da própria covardia. Seja bem-vindo, aqui é o Morpheus do canal Notícias Comentadas. Vamos ao tema, vamos abrir as feridas. Bom, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo. Hoje é dia 23 de maio de 2018 e a gente tem essa notícia aqui que foi publicada no dia 15 de maio de 2018. Torcedores se dividem sobre o uso da camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo. A notícia foi publicada no golpista aqui, O Dia. Alguns brasileiros não querem usar canarinho em sinal de protesto contra a situação atual do país. Designer cria uma versão alternativa. Tá? Vocês vão notar a partir de agora, eu selecionei poucas fontes de informação aqui, principalmente porque essa mídia que apoiou esse golpe, eles se acovardam, eles não dizem assim, olha, nós fizemos uso de um símbolo nacional para uma causa estúpida. Eles não têm essa coragem de fazer isso. Então, assim, tem uma hora que a gente fica, de certa maneira, irritado com esse negócio. Bom, a equipe de Tite está oficialmente convocada e falta apenas um mês para o início da Copa do Mundo. Mas a instabilidade política nacional colocou em xeque até mesmo a camisa da seleção brasileira. Em 2015, o tradicional uniforme amarelo foi utilizado em manifestações por movimentos pró-impeachment de Dilma Rousseff. De lá para cá, partidários de agora ex-presidente passaram a associá-la a golpistas, como na verdade estão associados aos golpistas. Com isso, criou-se um racha no modo de torcer dos brasileiros. Há quem jure que não vestirá a amarelinha, e eu sou um deles, tá? Eu não vou vestir essa camisa em protesto. E isso não tem nada a ver com o fato de ser brasileiro, de ser patriotista, não tem nada a ver com isso. Na verdade, eu acredito que nós estamos lutando pelo Brasil, por não entregar o Brasil, por não fazer o Brasil o puteiro que eles precisam para eles ganharem mais dinheiro, para não transformar o Brasil em uma Cuba antes de Fidel, onde os americanos fizeram essa farra, essa festa com a cara do povo cubano, transformaram o povo cubano em palhaço deles. Eu não estou disposto a fazer isso. Já quem vestiu a camisa verde e amarela do Brasil foi para as ruas para fazer isso, enganado e manipulado pela grande mídia, mas eles também têm a responsabilidade de se deixar manipular. Afinal de contas, já são adultos e estavam levando seus filhos também para serem manipulados por essa mídia irresponsável e entreguista que nós temos, infelizmente, no nosso país. Então, eu particularmente não vou vestir essa camisa em protesto. Quando isso tudo passar, se passar, aí a gente volta a amar os símbolos nacionais e torcer de fato pelo Brasil como ele tem que ser. Mas a notícia diz que vão torcer, né? Aqui, ó, há quem jure que não vestirá a amarelinha para torcer durante a Copa do Mundo por temer ser rotulado como coxinha. Tanto o designer mineira chegou a criar uma versão alternativa vermelha e mortadela para a blusa oficial da CBF. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver essa versão. A notícia está aqui, eu deixei para vocês. Agora você olha essa imagem realmente, você lembra de que... Eu vou já mostrar para vocês. Isso aqui é a versão alternativa.
Vamos olhar aqui mais embaixo algumas fotos. Essa aqui é uma versão alternativa. Não concordo muito com o símbolo aqui do comunismo, mas eu acho que o vermelho cai bem. Mas isso, repito, é minha opinião. Eu particularmente não sou comunista. Eu sou humanista, é diferente. Mas a que está associado a camisa da seleção brasileira? Olha, vocês vão aqui no Google e vocês colocam aqui manifestações anti-Dilma. Você vê todo esse povo, sabe, vestido de verde e amarelo com a camisa da seleção, achando que estão fazendo alguma coisa pelo nosso país. Na verdade, eles são, todas as pessoas que aparecem aqui, são os responsáveis diretos pela situação que o Brasil está. A gasolina está cara, os caminhoneiros estão parados, tudo está caro, está se acabando, o gás está caro. Pois é, quem está pagando o pato agora, quem está pagando o preço da irresponsabilidade dessas pessoas que deram o rosto aqui, eu votei no Aécio, todo esse pessoal agora que está apoiando o Bolsonaro, é esse pessoal aqui de vermelho. Esse povo que está sofrendo as consequências. Acontece que esse povo aqui de vermelho, né, e eu repito, não tenho nada, não sou comunista, nem nada disso, mas esse povo aqui que está pagando o preço da irresponsabilidade desse povo aqui de amarelo, eles são maioria no nosso país. E eu fico me perguntando sinceramente, o que vai ser dos estádios sem o povo que de fato vai lá para torcer? Porque é o povo que torce pelo Brasil. É o povo que quer que o nosso país vá para frente. Esses aqui, eles queriam ir para Miami. Eles queriam dólar baixo para ir para Miami. Agora o dólar está lá em cima, batendo recorde. Era isso que eles queriam. Tá? Então a causa deles não era necessariamente uma causa nacional. Claro que tem muita gente que era nacionalista e tal, e acabou sendo manipulado e foi para essas manifestações aqui. Mas olha, meu amigo, minha amiga, vocês são tão responsáveis ou irresponsáveis quanto esse cidadão que puxou toda essa multidão e que agora vai se candidatar. Vai se candidatar a deputado federal. E eu espero que o povo aprenda e não eleja esse camarada que é um dos irresponsáveis criadores de fake news, que está se revoltando agora contra o Facebook, acusando inclusive o Facebook de ser comunista, né, porque o Facebook está proibindo, vai proibir fazer uma política de anti-fake news. E ele sobrevive de fake news. O Kim Kataguiri, ele só sobrevive de fake news. Ele precisa criar notícias falsas para poder sobreviver politicamente. Só o que mantém eles, o Vem Pra Rua e todo esse povo, são as fake news. E agora estão desesperados, estão acusando o Facebook de ser comunista. Veja só como é o tamanho do absurdo e da idiotice desses covardes canalhas, porque é isso que eles são com o movimento deles. Continuam acusando o governo da Dilma, embora eles tenham apoiado um golpe no governo da Dilma. O plano de governo que hoje está sendo executado é o plano que eles desejaram e apoiaram, esse plano que eles foram para a rua para defender. Eles votaram no Temer. E repito, para você que fica dizendo, não, votou na Dilma, elegeu o Temer. Não, quem votou na Dilma votou no plano de governo da Dilma, que ela ofereceu. O Temer tem um plano de governo da oposição. Quem foi para a rua pedir impeachment da Dilma estava dizendo o seguinte: para com esse plano de governo, nós queremos o outro plano de governo representado liderado aí pelo Temer, que é o plano de governo do PSDB, aquele que perdeu a eleição. Esse plano de governo não tem legitimidade de urnas e foi apoiado e foi eleito na marra por esse povo aqui que veste verde e amarelo. Pois bem, a Copa está aí e aqui a revista golpista, isto é, diz que a pátria pendura as chuteiras. E vocês vão notar a covardia, né? A maneira tão covarde como eles trabalham, que é típico também de quem foi para a rua com essa camisa, né? E diz o seguinte: pouca identificação do torcedor com a seleção, casos de corrupção com a CBF, desemprego em alta e acachapante derrota de 7-1 em casa e tiro à força do futebol. Não é nada disso não. É porque eles são covardes. Essa revista, isto é uma das maiores covardes do Brasil, que agora não quer assumir a cagada que eles fizeram. Ainda que o Brasil tenha a chance de vencer a Copa, aquela torcida eufórica e restrita já não é mais a mesma. Mas não é por esse motivo não. O motivo é que a revista Isto É se juntou com os golpistas, vestiram essa camisa aqui para apoiar a derrocada do nosso país, a destruição da nossa economia. E agora o povo com fome não tem dinheiro para comprar camisa de R$450. Além do mais, o povo com fome não tem condições
psicológicas de se juntar ao grupo de pessoas que apoiaram essa destruição, que apoiaram transformar o nosso país num puteiro para ganhar mais dinheiro. É disso que se trata, por causa também de mídias irresponsáveis, como é o caso aqui da revista Isto É, que continua publicando as mentiras dela e não tendo culhão para assumir as cagadas que eles fizeram. Desculpe o palavreado, mas hoje eu amanheci especialmente irritado, porque quando eu vejo o Brasil se acabando dessa forma, isso sim me atinge, porque o meu país, essas pessoas aqui que apoiaram a destruição do meu país, eles são irresponsáveis por isso, e eles devem pagar o preço. E a gente precisa se unir para eleger, em 2018, uma oposição forte o suficiente para acabar com esse golpe. E não vai adiantar ser só o presidente, não. A gente vai trabalhar todos os dias para libertar o Lula, porque o Lula é o inimigo desse sistema. A gente tem que trabalhar por isso. Mas é preciso que na hora de você for votar, você eleger a maior bancada de oposição a esse sistema. Essa é a nossa única chance. Entenda uma coisa, daqui a 4 anos, nas próximas eleições a presidente, quem sabe o sistema, a mídia já vai estar tudo dominado se essa turma de responsáveis continuarem no poder. A gente tem que reagir agora, nós temos uma chance. E olha que essa chance é ameaçada, porque quando os militares que também se juntaram a essa turma de golpistas, sabe lá por que motivo se juntaram a isso? Por que motivo? Por corrupção, por tudo mais, que estão fazendo agora farra lá no Rio de Janeiro. Quando eles perceberem que eles vão perder essa boquinha que eles estão conseguindo através da quebra do Brasil, que as pessoas estão lucrando com isso, pode ser que eles dêem um golpe militar no Brasil novamente. Então é preciso estar unido, tranquilo, para quando chegar a eleição, você vai lá e vai eleger oposição a esse sistema. E não pode eleger oposição a esse sistema de pessoas que ajudaram a colocar o sistema lá, porque já tem muito neguinho virando a casaca. Só que o camarada que vira casaca hoje, ele vai virar lá na frente de novo, quando a turma do petróleo aparecer lá, oferecendo propina para eles votarem de acordo com os interesses deles. Essa turma de vira casaca, que não tem ideologia, não pertence à política brasileira. Eles não querem o seu bem. Eles são capazes de vender a mãe deles para ganhar mais dinheiro. Então, analise muito bem quem virar casaca também. Essa turma tem que sair da política brasileira. Precisa sair, para quem sabe a gente possa ter um pouco mais de força para lutar contra essa mídia irresponsável que existe no Brasil. Pois bem, continuando aqui a história, vocês notam que eu estou um pouco carregado hoje e preciso fazer alguns vídeos para ajudar aqui a relaxar. No Diário de Pernambuco, no dia 10 de abril de 2018, um grupo lança a camisa vermelha com escudo da CBF para quem não quer ser confundido com paneleiro irresponsável na Copa do Mundo. O modelo divulgado nas redes sociais varia de R$40 a R$45. Olha, só para você ter uma ideia, eu vou procurar aqui, ó, preço, camisa, seleção oficial. Vamos ver quanto está custando aqui, ó, esporte, vamos ver aqui, para você ter uma ideia. Agora, veja só, eles fizeram um golpe, organizaram todo esse processo, toda a irresponsabilidade de levar o Brasil para o caos e agora querem de você R$250 para comprar essa camisa que simboliza os patos amarelos que apoiaram a derrocada do Brasil. R$250. Tem essa versão aqui de R$450. Olha, sinceramente, uma camisa vermelha, olha, com um símbolo. E aí acontece uma outra coisa que a gente vai já ler na sequência aqui, ó. Confundido, tá lá. E a notícia diz aqui, a adoção de cores patriotas da bandeira brasileira em protesto a favor do impeachment de Dilma, a prisão do ex-presidente, fizeram com que um grupo da cidade de Uberlândia, no interior de Minas, e estão de parabéns esse grupo aí, reformulasse a camisa da seleção para outros torcedores. Com medo de vestir a amarelinha na Copa do Mundo e ser confundido com pato paneleiro, a gente resolveu esse problema, explica a publicação do Facebook. Eu queria dar os meus aplausos aqui, ó. Aplausos a essa turma que teve essa ideia. Tá? Agora eu tiraria esse símbolo aqui do comunista, porque não é necessariamente o comunismo, não é o sistema, porque o que o Brasil luta é por humanismo, por tratar com dignidade o povo brasileiro. E tem gente, bom, tem pessoal, isso aqui, esse símbolo de comunista, ele se identificaria o pessoal mais da extrema. Isso pode levar muita gente que é de centro-esquerda a não utilizar também isso aqui, porque eles não são comunistas. Mas a cor vermelha, eu acho que sim, ela representa um protesto em relação a esse movimento entreguista.
A outra notícia diz: designer faz a camisa vermelha, então está confirmando aqui a notícia, está saindo aqui no outro Bahia Notícias, que se eu não me engano também é um site golpista, tá? E aí acontece o seguinte, minha gente, deixa eu ver o que é isso aqui. Agora a notícia com a proibição, aqui ó, vamos lá, CBF proíbe camisa vermelha. Essa notícia ela saiu do ar, não sei porquê. Aqui, mas você está vendo aqui a notícia. Olha, a CBF resolveu então proibir a versão comunista da camisa do Brasil. E aí eles vão dizer aqui que... Cadê aqui a notícia? Aqui, ó. Vermelho como foi? Você dá lá, antigo nome da CBF, o nome de... A entidade máxima do futebol entrou em contato com Luiza na última quinta-feira através da notificação judicial explicando que a logomarca do CBD também pertence à CBF. Além de vetar a produção de camisa, a venda de camisas, a CBF exigiu que ainda retirada do material referente ao produto já publicado em redes sociais. E aí, bom, a CBF vai lá e proíbe. E eu digo a vocês o seguinte, a CBF é uma entidade corrupta que mantém um processo de corrupção tão grande que muitas vezes é responsável por a gente passar determinados vexames aí perante o futebol internacional. Nós sabemos que o Brasil, o brasileiro, é das maiores potências, se não a maior potência do futebol. Futebol de arte, futebol bonito e tudo mais. E que a CBF gradativamente transformou isso numa espécie de máfia. Então, meu amigo, eu não faço questão nenhuma de ter esse... E agora é a minha opinião, tá, pessoal, aqui do Morpheus. Eu não faço questão nenhuma de ter o símbolo da CBF, tá, na camisa que eu vou torcer pela seleção brasileira. Eu vou torcer pelo futebol brasileiro, que isso fique claro. Assim como eu torço pelo vôlei brasileiro, pela natação brasileira, eu vou torcer pelos atletas brasileiros que de certa forma representam o nosso país. Mas eu não preciso vestir a camisa de uma entidade corrupta e nem usar o símbolo dessa entidade corrupta. E eu vou dar um conselho aqui para o pessoal do design que criou isso, para não desistir dessa ideia. Nós aqui do canal Notícias Comentadas, a gente apoia com certeza isso, vamos ajudar na divulgação gratuitamente, tá? Mas crie outro slogan, Brasil campeão, crie um novo desenho para isso. Eu acho que quem perde com essa situação é a própria CBF, porque cria pelo menos uma situação em que 50% do povo brasileiro não vai utilizar essa camisa amarela. E vai utilizar uma camisa de protesto. Não significa que lá na frente a gente não vá mais usar a camisa amarela. Nossas cores são verde, amarelo, azul e branco. Essas são nossas cores. Mas a cor vermelho hoje, em 2018, é um protesto contra a destruição do nosso país. Contra o entreguismo que foi feito, contra a entrega da Eletrobras, contra a entrega da Petrobras e de todo o patrimônio brasileiro, né, que foi investido com dinheiro do povo brasileiro, que hoje está sendo praticamente dado em troca de propinas, porque afinal de contas, quando alguém tenta vender uma entidade como a Eletrobras, que vale 450 bilhões de reais ou de dólares, por 12 bilhões, significa que a margem, a diferença entre 450 e 12, pode ser utilizado como propina para toda a turma do Congresso Nacional inteiro que ajudar na aprovação de uma proposta entreguista como essa. Então, minha gente, o próprio Congresso Nacional Brasileiro é corrupto e precisa ser trocado quase que na sua totalidade. A gente precisa eleger uma oposição a esse Congresso imundo também, de vira-casacas que a gente colocou lá e agora a gente tem que bater no peito, ó, eu te coloquei lá, então eu vou te tirar de lá, porque você é um vira-casaca irresponsável, entreguista do patrimônio nacional. Tá? E é esse povo que vai tentar lhe enganar novamente, vestindo a camisa novamente da seleção brasileira e cantando o hino nacional. E eu quero saber agora, minha gente, qual é a música que eles vão cantar para tirar o Brasil dessa crise. Eu quero saber qual é a dancinha que eles vão dançar para tirar o Brasil dessa crise que eles, irresponsáveis, colocaram o Brasil. É isso que eu quero ver. Onde é que eles vão colocar o dedo cantando a música e fazendo a dancinha para tirar o Brasil dessa crise? Para evitar que não tem mais como. Eles aumentaram a miséria no Brasil inteiro, cortaram a soberania, o Fundo de Soberania Nacional, estão fazendo o Brasil, estão transformando o Brasil num puteiro para eles ganharem mais dinheiro. E eu quero saber com que cara de pau
eles vão aparecer vestindo que camisa para tentar enganar o povo brasileiro novamente. Então eu convoco a vocês aqui, o Morpheus, convoco a usarem sim a camisa vermelha, não por desejar o comunismo, nem nada disso, mas em sinal de protesto, a essa turma de imbecis, irresponsáveis e analfabetos políticos que levaram o nosso país a essa situação. Agora, se eles se arrependerem disso e reconhecerem um erro, serão muito bem-vindos ao nosso movimento em prol do nosso país, sim, o nosso país de fato. Esse é o meu recado, um grande abraço para vocês, até a próxima notícia, a gente vai se ver então aí nessas próximas notícias. Até lá!